Exercício 9, do Enem de 2017, tá? Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor, em grãos avícolas. A polinilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta em altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico, tá? Então aqui a gente consegue observar um gráfico que ele diz, né? Então é importante algumas coisas, né? Ele diz que esse gráfico representa a polianilina na ausência de amônia. Então ela é um resistor ôhmico. O que é ser um resistor ôhmico? Que é sempre igual, né? A resistência é sempre igual e obedece à primeira lei de Ohm, que é U sobre I, tá? E ele diz que quando tem amônia, né? Então na ausência de amônia, ela é um resistor ôhmico, a gente pode calcular assim. Quando existe amônia, a resistência dela é quadruplicada, então é multiplicada por 4. Tá? Esses fatores aqui vão ser importantes. Tá? No gráfico, a gente tem corrente por diferença de potencial, tá? Que é tensão. Então, a gente tem corrente por tensão. Tá? A corrente está medida em vezes 10 a menos 6 amperes. E a tensão está em volts. Certo? Então aqui para descobrir a resistência a gente vai pegar qualquer ponto aqui, né? Porque como ele disse que é um resistor ôhmico, vai ser sempre igual o valor da resistência, tá? Então a gente pode pegar qualquer um desses pontos aqui para calcular quanto que vale a resistência da polianilina na ausência de amônia, tá? Aí, para descobrir isso, a gente vai fazer a tensão. Então vamos pegar esse ponto aqui, ó, tá? Mas pode ser qualquer um, tá? E ver quanto que vale a tensão nesse ponto, 2 volts. Então a tensão é de 2 volts. E quanto que vale a corrente neste ponto? Vale 4. Aí é importante ver que aqui está em vezes 10 a menos 6. Então é 4 vezes 10 a menos 6 amperes. Tem os dois, é só dividir um pelo outro. Então vai ser 2 dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Vamos dividir antes, né, para saber, depois a gente vê a anotação científica, tá? Vai ser 2 dividido por 4. 2 não divide por 4, coloca um 0 e vírgula. 20 dividido por 4. 4 vezes 5 dá 20 e sobra resto 0. Portanto, vai ser aqui 0,5. 0,5, tá? Vezes 10 a quanto? O de cima não tem nenhuma notação científica, tá? Não tem nenhum expoente. O de baixo tem vezes 10 a menos 6. Sempre que é uma divisão, é o expoente de cima menos o de baixo. Como o de cima não tem ninguém, é vezes 10 elevado a 0, tá? Menos o de baixo, que é menos 6. Menos com menos dá mais aqui, né? Porque já tem o menos da formulinha. Menos porque ele é menos 6. Menos com menos dá mais, portanto fica mais 6. Então é 0,5 vezes 10 elevado a 6 ohms, porque eu estou calculando resistência, tá? Então aqui é importante que essa é a resistência na ausência de amônia. Só que o que ele quer descobrir é qual que é a resistência quando ele está na presença de amônia. Como ele fala que vai ser quadruplicado. Então é só pegar isso aqui e multiplicar por 4. 4 vezes 0,5 vezes 10 a 6. 4 vezes 0,5, vamos fazer essa conta. 0,5 vezes 4. 4 vezes 5 dá 20. Fica o 0, vai o 2. 4 vezes 0 dá 0, mais 2 dá 2. Um número depois da vírgula se mantém. Portanto, a resistência desse circuito, quando tem amônia, vai para 2 vezes 10 a 6 ohms. Tá? Então, essa daqui é a resistência quando tem amônia, que é, portanto, a alternativa E. Correto?
Então aqui é importante, tá? Ele falou para você calcular quando não tem amônia, com base na tabelinha aqui. Só que ele pede para você dar a resposta quando tem amônia. Aí ele fala que é só quadruplicar, né? É só multiplicar por 4. Então dá 2 vezes 10 a 6 ons.